Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com o Pai do Senhor Jesus. Oramos. Grande Deus, Criador dos céus e da terra. Oramos ao Senhor e te agradecemos por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Te agradecemos, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos tirou da situação terrível onde estávamos no ano passado. Meu Deus, em nome de Jesus, abre a porta da palavra nesta noite, Pai. Faça como de costume, ó Pai, poderosamente nesta noite sobre as nossas vidas. Batize do Espírito Santo, Pai. Meu Deus, cure em nome de Jesus nesta noite. Salva almas nesta noite para a honra e glória do teu poderoso nome. Meu Deus, use a tua serva que vai estar dirigindo o trabalho nesta noite. Meu Deus, use os grupos, ó Pai, poderosamente como de costume, porque o Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, já nós oramos ao Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Suzana está com a oportunidade para dirigir o trabalho. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais um culto com a participação dos jovens. E o Senhor nos proporcionou a alegria e o privilégio de estarmos na sua casa. Então eu convido os irmãos para se ligar somente nos céus nessa noite, deixar as preocupações de lado e entregar o seu melhor ao Senhor. O seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, a sua melhor reverência nessa noite. Porque tudo que nós fazemos aqui nesse ambiente, que seja para a glória do nosso Deus. E eu convido a igreja para juntos louvarmos ao Senhor com o hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em pleno tom. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som.
Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica, eis as promessas que são ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa. Os salvos porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Terás em breve as dores finais, o dia leve da sua vida. Vai estar lendo a palavra logo após a luta. Glória a Deus. Todos irmãos da paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, a adorar. Abre tua Bíblia aí, 1 João, na epístola, aí em 1 João, em nome de Jesus. João capítulo 2.
Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar aqui. Você abriu mão do descanso, abriu mão de fazer isso e aquilo para estar aqui. Porque você sabe, eu sei que Deus merece. E Ele nos criou para isso, para que adoramos a Ele, para que servimos a Ele. Então, somos servos e precisamos continuar servindo a Deus. 1 João 2, e o versículo, a partir do versículo 14, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 14, capítulo 2, 1 João. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Vamos curvar nossas cabeças para agradecer ao Senhor em reverência em nome de Jesus nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar o teu nome junto com a igreja. Muito obrigado, Senhor, pela palavra lida nesta noite. Senhor, continua falando, porque sabemos que o Senhor já falou nesta noite e também sabemos que o Senhor vai continuar falando. Pai, continue usando a tua filha, usando a cada um que for ter suas oportunidades. Usa, Pai, cada grupo que irão te louvar nesta noite e continue recebendo, Pai, a adoração. Senhor, estamos aqui para te engrandecer, para te exaltar. Senhor, meu Pai, peço ao Senhor nesta noite que também cura, que nesta noite renova, batiza com o Espírito Santo e que nesta noite salva. Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos estar ouvindo os grupos, as crianças, logo após os jovens e em seguida as senhoras. É o
onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra no lago do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste diante na escuridão, nem mortandade que
ainda dá tempo de adorar. Antes de ouvir as oportunidades individuais com nós, eu quero deixar uma palavra para você, Jó. Hoje o Senhor, Ele ministrava ao meu coração a importância de nós jovens sermos diferentes em uma geração tão corrompida. Então, a todas as suas atitudes, tudo que você for fazer, até mesmo em casa, sozinho, não se esqueça que você é diferente, que você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, a gente está mostrando para o mundo como nosso Deus é. E o mundo, ele tem nos observado. Às vezes você pode até pensar que é difícil, que é duro, que é muito complicado porque somos jovens, mas não. Nós somos privilegiados. Nós estamos guardados pelo Senhor. Quando as pessoas verem alguém imitando, alguém muito famoso, falam, nossa, é muito parecido, é muito bacana, muito legal, mas nós representamos o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então não se esqueça isso e não deixe de honrar o Senhor em toda a nossa maneira de viver, em todos os nossos dias, em todos os lugares. Não se esqueça que nós somos representantes dos céus e nós somos a diferença na geração tão corrompida. Nesse momento eu convido o irmão Diego e logo após a irmã Daniela. Enquanto o irmão Diego se aproxima, também queremos desejar um feliz Dia das Mães para todas presentes. Que o Senhor continue abençoando vocês, dando força e sabedoria para criar cada criança, cada adolescente, cada filho. Saiba também que vocês são privilegiados pelo Senhor. O Senhor deu o privilégio de vocês gerar em seu ventre a coisa mais perfeita e você sente de perto um pouquinho da grandeza do amor do nosso Deus. Vocês também são privilegiados por isso. Então não se esqueça de adorar e glorificar o Senhor toda vez que você vê seu filho. Por mais que dê trabalho às vezes, porque não é fácil, mas adora o Senhor. Eu costumo dizer que criança hoje em dia que dá trabalho é uma criança saudável, então se alegre, porque você tem uma criança perfeita para a glória de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz, Senhor. Vou ler aqui no Salmo de número 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa palavra aqui diz, nós seres humanos, nós costumamos muito confiar no homem. Às vezes a gente tem também muito em confiar na gente, de não entregar os nossos planos, a nossa vontade na mão de Deus, na mão de Jesus. Principalmente nós jovens, nós queremos fazer aquilo que a gente acha que é certo e não pergunta qual é o propósito de Deus, o que Deus quer que a gente viva, o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia diz que a gente deve confiar em Deus, que Ele vai cuidar de todas as coisas. Muitas vezes é fácil a gente falar, eu tenho fé em Deus. Fé em Deus todo mundo tem, mas confiar em Deus é outra coisa. Confiar em Deus quer dizer que na hora da dificuldade é a gente saber que Ele vai estar presente, que Ele é Deus para resolver. É na hora da dificuldade a gente saber que o nosso Deus, Ele é vivo, e quando Ele levanta do seu trono, ninguém pode impedir o seu agir. Assim é a nossa oportunidade de Deus. Vamos ouvir a mulher e ela passa a ver. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus.
Estou feliz e grata que o Senhor me salvou, me libertou desse mundo de ilusão. E eu convido a igreja a louvar comigo o hino 244. E eu peço ajuda que eu não estou com a garganta muito boa. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, por Jesus o céu nos ganhou. Vamos ouvir com Isabel logo após a iluminação.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu vou louvar o de número 65. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva pecador. Todo poder o Pai deu, na terra como lá no céu, e depois anuncia o Evangelho, que eis convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, cristão ergueiros, já avante andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertar. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressas o dia glorioso, em que os remidos todos se unirão, e com excesso santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Vamos ouvir o Inácio e logo após o irmão Lodivan. Vamos ouvir o irmão Lodivan. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar alguns versículos que se encontram no Evangelho de Lucas,
E segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, versículo 39 a seguir. E um dos blasfemadores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Essa passagem me traz a reflexão, toda vez que eu passo por ela, que Jesus, ele sofreu muito, ele foi crucificado, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. E ainda que estava pendurado na cruz, ele cumpriu a vontade de Deus, que foi vir salvar a humanidade. Jesus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele teve misericórdia de um cara que estava pendurado numa cruz, por algo horrível que deveria ter feito, que naquela época era... A crucificação era um julgamento para quem tinha cometido os piores crimes. E Jesus, sem ter feito crime nenhum, cometido pecado nenhum, crime nenhum, Jesus, ele estava pendurado numa cruz, e todos blasfemavam dele, todos humilhavam ele já estava crucificado, já estava espancado, já estava ensanguentado, e eles ainda humilhavam, cuspiam, xingavam. E Jesus, como era um homem muito fiel a Deus, né, sendo Deus e principalmente como Filho de Deus, ele ainda teve misericórdia e disse ao homem que se arrependeu dos seus pecados, né, que ainda naquele dia estaria com ele no reino dos céus. Eu gostaria de dizer, irmãos, que você que está passando por uma situação difícil, às vezes se encontra com esse ladrão crucificado pelos seus próprios erros, entenda que Jesus, ele te ama, e Jesus, ele não vai te abandonar. Ainda que tu esteja crucificado pelos teus próprios erros, Deus, ele tem salvação, Jesus, ele tem salvação para ti. E eu gostaria de deixar mais um conselho. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Não espera a coisa apertar para tu não, porque quando a coisa aperta, a tua única salvação é Jesus, tu não tem para onde correr. Eu só agradecer a oportunidade de vir. Nesse momento, a mulher Yara nesse momento, a irmã Yara estará lavando a ceia com hino, e os irmãos são convidados a contribuir com dízimos e oferta. Aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hino 432 da Bíblia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava
E assim eu agradeço a minha única oportunidade. E nesse momento eu devolvo a oportunidade para o presidente Luiz Alexandre. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nessa noite nós temos alguns pedidos de oração. Aqui o pedido de oração para o cunhado do presbítero Samuel e o seu filho. Sofreram um acidente, está hospitalizado no estado de Santa Catarina. Como também temos o pedido de oração para Celso. Na prancheta não tem nomes de visitante, mas por certo temos visitante nessa noite, que certamente não quiseram ter o seu nome aqui. Sinta-se apresentado nessa noite em nome de Jesus. E no final vamos estar orando pelo cunhado do nosso irmão, presbítero Samuel, e seu filho também, para que o Senhor venha ter de misericórdia. Ele está poupando as suas vidas, assim também como Celso. Glória a Deus. Nessa noite nós já ouvimos o Senhor falar através dos louvores, através da sua palavra entoada. E eu nessa noite cheguei aqui e orava ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra para nós meditarmos nessa noite. Eu não sei se acontece com os outros, eu penso que acontece, mas quando é para a gente ministrar, o coração começa a palpitar forte. E aí o Senhor nos leva à palavra. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Mas agora assim diz, ó Senhor, que te criou, ó Jacó, Ele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Amém? Nós sabemos que hoje também é o segundo domingo de maio e na nossa pátria é comemorado o Dia das Mães. Glória a Deus. E eu quero dizer a você que cuide da sua mãe. Não poupe de, nos momentos que vocês estiverem com ela, abraçar, beijar, sorrir ao lado dela. Se você puder, sempre presta isso à sua mãe, porque nós, como diz o pastor, muitas das vezes reconhecemos o valor do tanquinho quando o tanquinho serve, e não deixa para isso acontecer. Vamos valorizar sempre, cuidar da nossa mãe, prestar carinho, amor, e não fazer isso por obrigação, mas fazer de forma bem carinhosa, bem voluntária, porque isso agrada a Deus. Tá certo? Deus é maravilhoso. Eu tenho recebido da parte de Deus nesses dias um consolo maravilhoso, porque também perdi a minha mãe, mesmo velhinha, mas tem me feito uma falta muito grande. Eu tenho me apegado muito ao Espírito Santo, que tem me trazido consolo, e também as boas lembranças e recordações registradas em vídeos e em fotos. Então não perca as oportunidades de sempre, se puder fazer com sua mãe, faça, porque depois de Jesus, e ainda quem não tem filho, é o maior tesouro. Se já tiver filho, tiver esposa, aí eu diria que está quase no mesmo barco, no mesmo nível. Glória a Deus. Quando passares pelas águas, o Senhor promete passar conosco. Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós passarmos pelos vendavais, Ele promete passar conosco. Meu querido irmão,
ouvinte da palavra de Deus. Eu não sei como você nessa noite chegou à casa do Senhor, mas eu imagino que quando nós nos deslocamos para vir à casa do Senhor, além de nós termos na nossa mente e no nosso coração o intuito de prestar a Deus uma adoração sincera, uma reverência à santidade do Senhor, mas nós também viemos com o propósito de muitas vezes receber de Deus uma resposta, de receber de Deus algo daquilo que nós estamos buscando. E aí eu digo para você, com toda a convicção, sem medo de errar, você escolheu o melhor lugar e o lugar certo, porque aqui está presente a Trindade Santa, aqui está presente aquele que resolve as causas que parecem as mais impossíveis aos olhos humanos. Aqui está o Senhor, e na sua palavra ele inspira o profeta, e o profeta diz, inspirado por Deus, quando passares pelas águas, as águas não irão te afogar. E quando passares pelos rios, eles não irão te submergir. Aqui nós temos dois sentidos, irmãos, porque águas aqui também tem aqui um duplo sentido. É verdade que quando nós enfrentamos as lutas e os desafios da vida, há momento que parece que a prova vai sucumbir à nossa fé, parece que a prova vai sucumbir à nossa alma. Parece que as enchentes das diversidades e as dificuldades e os obstáculos da vida vai querer nos afogar. Mas aí o Senhor, com a sua palavra, traz a nós o aconchego, traz a nós o refrigério, dizendo: eu sou o Senhor e passo contigo, porque as águas não vai te afogar. No capítulo de número 14 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor vai nos dizer que Israel depara-se com o mar vermelho à sua frente, e a sua retaguarda havia montanhas, e atrás de Israel vinha um rei que estava ali desejoso de vingança, de exterminar todo um povo que Deus lhe havia feito promessa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele dia Moisés olha para a sua frente, e as águas do mar vermelho, as ondas eram bravia. E Moisés olha para os céus e diz: Senhor, o que eu hei de fazer agora? Porque se do meu lado direito e do meu lado esquerdo há montanhas, montes intransponíveis, atrás vem Faraó pronto para nos destruir. E o Senhor disse: o que tu tens na mão? Ele disse: eu tenho um cajado. O Senhor disse: então tu toca nas águas. E à medida que Moisés estava ali naquele diálogo com Deus, permeava sobre a nação de Israel medo, porque ele sabia que Faraó com seus exércitos, cavalos e cavaleiros, havia pronto para matar. E pairava sobre o povo um clima pesado de morte, porque realmente a morte estava ali norteando para destruir o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que naquela madrugada Deus fez o Espírito Santo soprar um vento, e o vento soprou na direção do mar. À medida que o vento soprava na direção do mar, ia se formando um leve e um pequeno caminho, e não era o bastante para uma nação de 600 mil homens passar a pé, não era o bastante para uma nação de quase 2 milhões de pessoas, mulheres e crianças, passarem a pé. E a palavra de Deus vai nos dizendo que vai se formando um caminho no meio do mar, e agora era montanhas de águas do lado direito, montanhas de água do lado esquerdo. E o Senhor diz para Moisés: diga ao povo que marche, porque o Senhor é contigo. Agora vai os animaizinhos adentrando aquele caminho no meio do mar. Vai agora o povo, vai agora os anciões, vai agora os sacerdotes, os levitas atravessando o mar. E a alegria começava a chegar ao coração daquele povo, a esperança chegava. O que há momentos antes permeava o medo, a morte estava rondando, agora a esperança de vida, porque aonde o Senhor está, algo acontece. E o Senhor fez com que aquela nuvem que clareava sobre o povo atravessando o mar,
O que para Israel era luz, para o povo egípcio era trevas. E quando o último dos israelitas atravessa o Mar Vermelho do outro lado, uma caminhada de aproximadamente 4 horas, atravessa do outro lado, estava amanhecendo, estava rompendo a alva. E Moisés disse: Senhor, o que eu faço? Mas a essa altura, irmão Leandro, o faraó com seus exércitos, cavalos e cavaleiros, estava já chegando na metade do caminho, no meio do mar. E o Senhor disse: toque nas águas. E como se não bastasse tocar nas águas, porque a trajetória era aproximadamente, irmão Moura, de 4 horas, se os cavalos corressem, poderia alcançar. Aí o Senhor começa agora a afrouxar as rodas daquelas carruagens. O Senhor faz com que agora os cavalos ficam perturbados. E agora os feiticeiros de Faraó dizem: olha, a mão de Deus age a favor deles. Vamos voltar, vamos fugir. Mas já era tarde para aquele povo, porque do outro lado o Senhor dava uma ordem a Moisés dizendo: toque nas águas. E quando ele levanta o cajado e toca nas águas novamente, aquelas águas fecham. E o povo que estava ali no meio das águas foram naufragado. Mas para o povo de Deus prevaleceu a sua palavra, que quando passares pelos rios, eles não irão se submergir. Israel sai do outro lado, Miriam pega um tamborim, chama as suas amigas, irmãs, e tira um cântico ao Senhor e começa a prestar uma adoração a Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor. As ondas podem estar altas, o seu barquinho pode estar parecendo que vai naufragar, mas enquanto Jesus permanecer sobre o barquinho, por certo ele não irá afundar. Senhor, desperta, porque todos nós vamos perecer. Jesus, como homem, estava tirando um breve cochilo, cansado de um dia árduo, de uma luta, de um evangelismo difícil. Ele havia enfrentado aquele endemoniado gadareno, que a batalha espiritual foi travada, mas ele libertou aquele homem. E eles voltam agora ainda no barquinho. Jesus vai tirar um breve cochilo, aqueles, de repente, sobre as geleiras do Monte Hermon, forma-se ventos fortes, sopra sobre aquele lago. Alguém diz o mar de Genezaré, mas é o maior lago de água doce de Israel. E naquele momento que o barquinho estava nadando, flutuando normalmente, de repente o vento sopra, começa agora a formar ondas. E de repente as ondas já não eram simplesmente ondas pequenas, já eram ondas grandes, que estavam agora caindo, entrando no barquinho. E os discípulos que tinham como seu ofício pescadores, experientes com toda aquela trajetória, aquela situação, é levado agora tomado pelo medo, porque estavam eles agora vivendo em perigos. E alguém tem a ideia de dizer: desperta o mestre, porque nós não temos mais o que fazer, vamos todos morrerem. E até o mestre não escapou daquela palavra: todos vamos morrer, porque as ondas estavam fortes sobre aquele mar naquele final de tarde. E aí alguém desperta o mestre: né? Desperta, porque se o Senhor não despertar, se o Senhor não fizer alguma coisa, todos nós vamos perecer, né? Mas o que Jesus queria ver naqueles homens não era aquela atitude, mas Jesus queria ver eles tomarem uma atitude e determinar que aquelas águas acalmassem, aquele vento parasse. Mas não foi aquilo que Jesus viu neles. Aí Jesus chegou: homens de pequena fé. Jesus olha para as águas e diz: aquieta, mar. Acalma, vento. O vento pode estar soprando na sua vida, parecendo que vai arrancar o telhado da tua casa, parecendo que vai destruir os seus planos, os seus projetos. Mas se Jesus estiver no seu barco, pode até acontecer alguma coisa que venha lhes causar um desconforto, venha lhe causar uma preocupação, mas não vai destruir a sua vida, porque há uma promessa liberada da parte de Deus e está na sua palavra para mim, para a sua vida, dizendo que quando passares pelas águas, ela não vai lhe afogar. Desperta, porque todos nós vamos perecer, mestre. O mestre desperta, o mestre libera uma palavra e os fenômenos da natureza ouvem a palavra do mestre. O vento se acalma, o mar se acalma,
Eles olham uns para os outros e começam a perguntar: mas quem é este homem? Que até o vento do mar ele manda e lhes obedece. Quem é este homem? Este homem é aquele que nos trouxe nessa noite, nesse santuário, para prestar-lhes a adoração sincera, um culto de reverência, um culto, aleluia, ao seu precioso nome, porque Ele nos chamou das trevas para a luz, Ele nos trouxe a sua presença, firmou os nossos pés e moramos sobre a rocha, e esta rocha é a principal pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, mas nós temos o Senhor na nossa vida. Quem é este que até o vento do mar obedece? Eles poderiam saber que aquele que havia expulsado libertado aquele demoniado gadareno. Eles poderiam saber que aquele que fez transformar água lá no casamento, lá em Caná, na Galiléia, ele tinha o poder de fazer aquilo, mas eles ficaram surpresos. Mas a palavra de Deus está em evidência nas nossas vidas. Quando passares pelas águas, ela não vai lhes afogar. Mas é meu esposo, irmão Luiz, que parece que não tem jeito. É o meu filho, irmão Luiz, que parece que não vai ter solução. A palavra de Deus nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas no amanhecer do dia, a alegria virá. A alegria do Senhor é a nossa força. A força de você continuar lutando, de pé, clamando, buscando ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, tenha força. Aleluia. Peça ao Senhor para renovar as suas forças. Aleluia. Renovar a sua esperança. E o Senhor não vai deixar a sua palavra cair por terra. O que me traz alegria e regozijo na alma é saber que as promessas de Deus, ela não está rotulada com uma data, com um tempo. Porque o tempo e a data é para nós homens, mas para Deus não há rótulo, não há tempo, não há data, porque o Senhor, Ele opera no seu tempo e na sua hora. E quando passares pelo fogo, eles também irão te queimar, porque sou o Senhor e passo contigo. Na província de Durã, no tempo do rei Nabucodonosor, o povo de Deus estava cativo, exilado na Babilônia. O capítulo 3 de Daniel vai nos relatar justamente isso. E a Bíblia vai nos dizer que pareceu bem ao rei Nabucodonosor levantar uma estátua de 28 metros de altura, 60 côvados. E 60 côvados, os irmãos sabem que é da ponta do dedo polegar ao cotovelo, 45 centímetros. E aí, irmão Leandro, levantou uma estátua com 28 metros de altura, 29 metros, 6 metros, 3 metros de largura, 6 côvados de largura, e decretou uma sentença de adoração àquela estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas havia ali alguns jovens, com coisa de jovens, que estavam exilados ali na Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer que naquele dia o rei disse: olha, quando vocês ouvirem os sons, os instrumentos musicais, do piafo, da gaita, de todas as sortes de instrumentos, vocês, quando ouvirem, onde vocês estiverem, vocês prestem reverência, caiam de joelho, põe a face no pó e adorem a minha imagem. Foi a palavra do rei Nabucodonosor. Aí chegou o dia da inauguração daquela imagem. Na hora certa, no momento certo, foi feito conforme o veio do rei havia decretado. Então tocaram-se os instrumentos, e de longe ouviam-se os instrumentos. E naquela área bem aberta estava todo o povo pronto para adorar a imagem do rei. E o povo, ao ouvir, prostraram-se. O povo foi ficando de joelho, o povo foi reverenciando uma adoração àquela estátua de Nabucodonosor. Mas de repente 3 jovens ficam de pé. Não é estranho, irmãos. Não é estranho nesse tempo. Não se sinta estranho. Ah, porque o mundo faz isso e faz aquilo. Mas eu não estou fazendo, o mundo está me taxando, está me rotulando que eu sou assim, sou quadrado. Não queira ser como o mundo, mas permaneça como vocês são, como somos. Porque ser igual ao mundo é se aqueles 3 jovens se prostrassem para adorar. Mas ser diferente do mundo é ir na contramão do que o mundo nos oferece. Como nós vamos por aqui, porque por aqui é bom, olha, ei jovem, por aqui vai experimentar
vai fazer bem, você vai ter uma adrenalina lá em cima. Então vem aqui experimentar aqui um pozinho, vem aqui experimentar aqui uma bebidazinha, vem aqui para o prostíbulo experimentar. E você vai olhar para alguns e dizer, não, eu não posso, porque eu tenho um comprometimento e eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, com o Senhor. Ah, mas você não pode, você é quadrado, você é assim, você é assado. Que eu sei assim. Por que, Tom? Ser quadrado é ser uma caixa dessa aqui. Vocês podem pôr ela de fora, não vai descer. Não vai descer porque é quadrada, está firmada. Ah, não, você é redondo. Redondo é igual uma bola. Então onde coloca, vai descer e vai parar naquele lugar. E aí aqueles 3 jovens, diferente de todos ali, permaneceram de pé. Mas todo mundo está de joelho, mas havia aqueles 3 jovens diferentes. E logo um fuxiqueiro correu e soprou ao ouvido na boca. Ei, mas o Senhor não disse que aqueles que ouvissem os outros instrumentos musicais, na hora que fosse inaugurada uma imagem, era para prostrar e adorar? Por que há 3 jovens hebreus se não prostraram e não estão adorando, fizeram pouco caso da tua imagem? Ele disse, chamaram aqueles 3 jovens e disseram, olha, é de capricho que vocês estão fazendo isso com a minha estátua? Porque se eu decretei, por que vocês estão recusando de prostrar e adorar? Os 3 jovens disse, rei, não é de capricho. Nós estamos aqui fazendo um tipo de resistência à palavra do rei. Mas se o rei não sabe, fica sabendo que nós não temos compromisso com esse Deus seu, rei. Nós não temos compromisso em prostrar e adorar a imagem de escultura e prestar reverência a cultos à tua imagem, rei. Ele disse, olha, então tem uma única alternativa para vocês. Dar-te outra chance, se vocês continuarem nesse propósito, não restará outra alternativa senão a morte. E aqueles 3 jovens permaneceram no propósito de não prostrar perante a imagem. Não barganhe com a tua fé. Não negocie com aquilo que o Senhor te entregou. Zele, cuide, porque o Senhor disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. E aquilo que o Senhor entregou, Ele também requer. Porque ao homem foi entregue um talento, negligentemente ele foi lá e enterrou. Aquele que foi entregue 2, outro foi entregue 5, outro 10. Quando o Senhor volta, aquele que havia recebido um talento, enterrou. E aí o Senhor teve que tratar com ele da seguinte forma: servo mau, infiel, para que não cuidasse de zerar do meu talento. Tirou dele, deu aquilo que tinha mais. E disse o Senhor que até o que tem será tirado, mas aquele que cuide que o Senhor entregou será lhes acrescentado. E chega a segunda chance para aqueles 3 rapazes, e aí o rei manda novamente repetir o ritual. E o mesmo ritual como de primeiro, aqueles 3 jovens permaneceram de pés. Não curve, não prostre diante daquilo que vai abater a tua fé, a tua esperança no Senhor. Permaneça firme naquilo que o Senhor lhe chamou. E aí o rei disse: aquece a fornalha 7 vezes, para que sirva de exemplo para mais alguns que não queiram prostrar perante a minha imagem. E mandava aquecer, e foi aquecido a fornalha. E quando eu olho para a fornalha, irmãos, quando eu olho para aquela caldeira lá na firma, uma caldeira normal, de 12 quilos de pressão, a caldeira recebe aproximadamente 10 metros cúbicos de lenha por dia, fogo terrível lá dentro, muito alto, e mais 60 temperatura. E aí imagina aqueles 3 jogos agora sendo lançados dentro da fornalha que tinha sido mudada a sua maneira natural de ser 7 vezes mais. Então veja que o fogo estava muito alto. E toda vez que eu faço alguma coisa, eu lembro disso aí. Aí o rei disse: ata esses olhos, ata esses jovens, lança eles dentro da fornalha. A temperatura era tão forte que os soldados que fizeram aquele serviço foram mortos. Mas o jovem, ao ser lançado dentro da fornalha, e aí eles já não caíram, irmãos, porque pela altura ele já era para cair com os ossos quebrados lá dentro, todo machucado. Então eu entendo que o milagre começou a ocorrer no momento em que aquele jovem foi arremessado. Porque se você arremessar em determinada altura, você vai cair. Mas eles não caíram, porque a palavra diz que o rei lançou, e
quando o rei ficou olhando, eles estavam andando. Era para ter quebrado as pernas, quebrado o braço. O rei lançou, e quando eles chegaram no fundo da fornalha, o rei disse: o que está acontecendo? A ordem não foi para lançar 3 homens dele. E alguém disse: foi, e aí lançamos os três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse: mas por que agora eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha agora? E o aspecto do 4º homem é semelhante aos outros. Ele não sabia dizer que o aspecto do 4º homem era a semelhança do Filho de Deus. Ele disse: é a semelhança de um anjo, é um ser diferente. E eu estou vendo, e ele agora não está caído, está caminhando dentro da fornalha. E o fogo não está queimando aqueles homens, o fogo não está consumindo, porque o Senhor, na sua bendita palavra, cumpre com o que promete. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar, literalmente. Os jovens estão andando, e aí o rei diz: tira, porque que negócio é esse? E aí a atenção já não está voltada mais para a imagem, para a estátua do rei. A atenção agora está voltada para aqueles 3 rapazes que não se corromperam, que não trocou, que não barganhou na sua fé. E ele diz: tira, aleluia. E tiraram aqueles 3 rapazes, e a Bíblia vai nos dizer que o rei naquele dia, ele faz um decreto e sela com o seu anel, dizendo: aleluia, a partir desse dia, todas as nações, povos, raças, tribos, línguas, não deva prostrar diante de imagem, mas que prostre somente e adore somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o Deus que livra, é o Deus que opera milagre, é o Deus que livra do poder do fogo, é o Deus que nós servimos. E Ele nessa noite está aqui. Nessa noite o Senhor está presente aqui. Ele ainda opera milagre, Ele ainda cura, Ele ainda transforma. Eu não sei se o irmão, a irmã Aurora está aí, não sei se a irmã Aurora está aí, mas aquela família que nós ganhamos para Jesus estava passando por um processo, algo assim muito difícil de explicar para a medicina, mas para nós que conhecemos o mundo espiritual foi fácil de identificar. A criancinha, todos os dias, 9 horas da noite, apresentava uma reação sobrenatural. A mãe disse: olha, o choro é diferente, o gemido é diferente. Já levamos no hospital 3, 4 vezes e não aconteceu, e aí eles não conseguem identificar o que é isso, está pedindo um bocado de exame, e aí nós não sabemos mais o que fazer. Eu falei: é de ordem espiritual. O que está acontecendo com a filhinha de vocês é demônios que estão pegando para destruir. E demônios pegam a criança. Meus irmãos, demônio não tem faculdade, ele pega qualquer um. Demônio ele pega e destrói qualquer um. A Bíblia nos diz que ele veio para matar, Jesus veio para matar, roubar e destruir. Não importa. Por isso que nós precisamos levar nossos filhos aos pés de Jesus e deixar nos pés de Jesus. E aí eu falei: o que você precisa, mãe, é render aos pés de Jesus. O que você precisa, pai, é render aos pés de Jesus. E aí o Senhor vai quebrar essa maldição. E naquela tarde eles aceitaram Jesus, renderam aos pés do Senhor, e nós oramos por eles. Estão firmes, já se preparando para descer das águas em mês de junho. E a criancinha foi liberta. Olha que no sábado à noite já tinha dado um problema, 9 horas da noite, era todos os dias, 9 horas da noite. E aí quando é domingo, eu perguntei: e aí, ontem deu alguma coisa? Na segunda-feira, Aniversário, ontem deu alguma coisa com a sua presença? Eu disse: não, vamos observar hoje. Observou. E aí, e ontem, na terça-feira, e ontem à noite, deu... não. Jesus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que operou no passado e continuou operando no presente. Ele me libertou. Aí eu estou Josemado, estou Reinaldo, procurado, vamos ter que fazer exame, não está normal essa criança desse jeito, tá? Mas aí quando a gente olha os olhos espirituais, Jesus já diz: olha, é espiritual isso aí. E aí hoje Jesus libertou. Jesus ele é bom. Então ele vê que tripulação estava aquela família, mas Jesus operou o milagre. Quando passares pelas águas, ela não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Então, se as águas estão querendo naufragar o seu barquinho,
se o fogo das tribulações dessa vida está querendo carcomer na tua alma, destruir a tua vida, tenha por certo essa palavra que o Senhor está contigo e não vai te abandonar. Ele permanece no controle da sua vida. Continue crendo, continue obedecendo, lutando, continue sendo resiliente, porque a prova ela tem um início, ela tem um meio, mas ela também tem um fim. E para receber a coroa é preciso chegarmos no fim, obedecendo. Não pode você ficar duvidando, você não pode ficar escarnecendo. Olha, permaneça no propósito pelo qual o Senhor lhe chamou. Permaneça no propósito pelo qual você sabe que o Senhor está se agradando de você. Ah, mas se algo que eu estou fazendo está agradando, vamos buscar fazer algo que agrade ao Senhor. E aí o Senhor vai estar cumprindo, velando pela sua palavra para realizar nas nossas vidas. Então ele disse: eu te chamei, eu te remi, e quando tu és meu, há essa promessa, quando tu passares por essas situações, o Senhor vai estar contigo e vai te abençoar e vai te dar vitória. Então, querido irmão, querido ouvinte da palavra de Deus, você que chegou aqui nessa noite e está passando por um momento difícil, seja ele na ordem, no âmbito familiar, seja ele no âmbito de saúde, seja ele qual for a situação da sua vida, o Senhor te trouxe aqui para liberar essa palavra. Ele quer cuidar, Ele quer lhe ajudar, Ele quer resolver os teus problemas, mas se for necessário você crer, você abrir o coração e deixar Jesus nortear a sua vida, porque enquanto Jesus estiver no barquinho, o barquinho não vai afundar, e Ele quer estar com você no seu barquinho, nas suas lutas, nessas adversidades, nesses problemas. Irmão, Jesus não nos abandona por nada. Permaneça com Ele. É nós que muitas das vezes estamos um passinho, deixando Jesus, mas Jesus não nos abandona. Ele não nos abandona. O maior prazer de Jesus é estar ao lado dos seus servos, dos seus amigos. Ele disse: eu não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que vai do seu Senhor, mas eu chamo-vos de amigos. Nós somos os amigos, os amigos de Jesus, as amiguinhas de Jesus, amigos e amigas de Jesus. E compartilhe com Ele o que você está passando, o que você está enfrentando, porque Ele vai trazer a você a resposta, o milagre, porque o maior interessado em realizar o milagre é o Senhor Jesus, que é mestre em realização de milagres. E que nessa noite fiquemos com esta palavra e que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. E eu continuo rogando as orações dos santos ao meu favor e que o Senhor abençoe a sua amada igreja em nome de Jesus. Presbítero Isaac, em breve, evangelista. Glória a Deus. Só a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa palavra. O Senhor colocou no coração do nosso irmão, um visitante enquanto a igreja ora. Quero convidar você, meu amigo, que nos visita nesta noite, a vir receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Cadê você que nos visita nesta noite? Jesus quer mudar a tua história. Aleluia. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus? Ele quer transformar a tua vida. Talvez a angústia, a dor que você está passando, que você está enfrentando, é a falta de Jesus no teu coração. Como o silêncio nos descontém, Deus continue abençoando em nome de Jesus a igreja. Nós não pedimos para avisar que na terça-feira os irmãos estejam todos aqui na igreja, que vai começar uma campanha. Ele não explicou, mas ele disse que na terça-feira ele explica como vai ser em nome de Jesus. Quero convidar a igreja para se pôr pé. Nós vamos estar orando. Aqui temos pedido de oração pelo cunhado de Samuel, nosso irmão Samuel, sofreu um acidente. E também quero pedir à igreja que ore em prol da nossa irmã Janete. Nesta oração, irmãos, vamos apresentar o cunhado do nosso irmão Samuel e a nossa irmã Janete, que tem
enfrentado alguns problemas de saúde, como o nosso irmão Luiz falou aqui nesta noite. O nosso Deus é o Deus que faz milagres. Ela não está na igreja, ele não está na igreja, mas se nós crermos, aonde quer que eles estiverem, o Senhor vai lá visitá-los, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia, é um Deus de cura. Então, nesta noite que nós vamos levantar um clamor em prol da nossa irmã, em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também na minha casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos e oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, Pai, por este culto, por esta palavra linda, por esta palavra pregada nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, e venhamos te pedir, Pai, que venha de encontro, meu Deus, a essas vidas, meu Deus, que estão necessitando das orações dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, te peço que nesta noite visita lá, Pai, o cunhado do nosso irmão Samuel. Eu não sei qual é o problema, como está a situação dele, mas o Senhor sabe, e em nome de Jesus, visita ele, Pai, o filho dele, e vai entrando com providência no problema, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, está aqui a tua serva, meu Deus, a tua filha, a nossa irmã Janete, meu Deus. Neste momento, ó Pai, nós estamos aqui reunidos em oração, meu Deus, clamando, ó Pai, pela vida da tua filha. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, qual é o problema, o Senhor sabe qual é a enfermidade, o Senhor sabe qual é a situação, o Senhor sabe qual é a doença, o Senhor sabe como está a tua filha neste momento, e em nome de Jesus, meu Deus, pelo poder que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós em nome de Jesus, nós decretamos a cura na vida da tua filha. Pai, em nome de Jesus, visita ela neste momento, e o que for que ela estiver sentindo, meu Deus, vai sanando. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo, meu Deus, toda seta maligna, toda enfermidade do diabo, que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, te peço que abençoe a tua igreja, meu Deus, que estão com as tuas mãos estendidas, pedindo oração por si e pelos seus. Pai, em nome de Jesus, te peço que atenda, meu Deus, o teu ouvido aos nossos clamores nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, é que eu te peço, e nos dê um retorno abençoado e um sono tranquilo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém.